Oi, gente! Entrou! Tudo ótimo, porque agora a sua quarta-feira virou festa, Sim. meu benzão! E hoje é dia de Entenda o Caso Pois aqui no minha canal. gente! E o caso de hoje é sobre as acusações de plágio contra o autor de novelas da Globo, Valcir Carrasco. Pois é, essa história já rendeu vários processos com pedido de indenizações milionárias pra TV Globo, gente. E já faz um bom tempo que a gente tá prometendo que iria explicar esses BO tudo pra vocês aqui. é. E esse dia chegou. Finalmente. Esse dia é hoje. Então, aquele conselhão de sempre, hoje valendo mais do que nunca. Aperte bem os cintos, porque as emoções serão fortíssimas. Mas é óbvio que nós vamos descascar mais esse abacaxi pra você, benzão. Bom, nos últimos tempos a gente tem comentado bastante sobre o autor de novelas da Globo, Valcir Carrasco, né? Dele ter uma certa fama de copiar histórias ou até mesmo outras novelas, e muitos de vocês ficaram curiosos pra saber mais dessas polêmicas e entender melhor essas acusações, né? Exatamente. Gente, o papo é sério, mas até virou piada interna aqui do Virou Festa, né? Qualquer coisa que a gente faz aqui, a gente já brinca. Ó, toma cuidado, hein? Senão o Valcir Carrasco vai copiar a sua ideia, vai copiar a sua história. Não conta da sua vida por aí, senão ele vai dar uma olhadinha. Ó, que Se maravilhoso! encontrar o Valcir na padaria, não fala nada. Porque senão, de repente, você vira uma personagem de TV, de novela, interpretada por Juliana Paz. Exatamente. É uma coisa, é coisa séria. Bom, por falar em Juliana Paz, né? Pra começo de conversa, a história mais recente, talvez uma das que mais repercutiu, envolveu a novela A Dona do Pedaço de 2019, que tinha como protagonista a personagem Maria da Paz, que era interpretada pela Juliana Paz, né? Pois é. A novela fez muito sucesso na época, trouxe muita gente de volta pra frente da televisão pra assistir novela e foi meio que uma salvação pra Globo, que tinha acabado de exibir a fracassada O Sétimo Guardião. Ai, gente, essa novela foi horrível, Foi né, de horrível em vários sentidos, né? Pelo começo da história já é ruim, que tem um homem que vira gato, o gato que vira homem, enfim, foi um flop. A audiência da Globo despencou com essa novela O Sétimo Guardião, e essa novela foi a que fez o Bruno Gagliasso desistir de fazer novela na vida. Ele falou, não aguento mais fazer esse negócio medíocre, eu vou embora pra nunca mais voltar. E foi assim que ele saiu da Globo, gente. Aí quando chegou a Dona do Pedaço, logo depois dessa desgraceira de O Sétimo Guardião, a Dona do Pedaço ela meio que veio com outra pegada, né? Foi uma novela meio revolucionária, ela meio que mudou a cara das novelas, né? Principalmente com aquelas coisas de ação publicitária que tinha no meio de A Dona do Pedaço, né, gente? Que tinha a personagem Vivi Guedes, da Paola Oliveira, que foi uma digital influencer, né? Um tema também, um tipo de personagem novo pra novelas, né? E aí ela trouxe muitas marcas pra novela, muitas ações de publicidade que meio que misturavam o que tava passando na novela com um comercial que ia passar logo em seguida no intervalo da novela. Emendava o capítulo da novela com o comercial, era como se a personagem tivesse sido a garota propaganda do comercial, fazendo a publi e tudo mais, né? Exatamente, e aí isso foi se estendendo a outros personagens na novela, né? Tanto que ficou até uma coisa parecida com a Maria da Paz, da Juliana Paz, que ela entrou no Magazine, se não me engano, era Casas Bahia, sei lá, e aí entrou o intervalo comercial, e aí já tava ali a Maria da Paz dentro da Casas Bahia de verdade, no intervalo comercial. Então você não sabia se estava assistindo novela, se estava assistindo comercial. Se era Maria da Paz, se era Juliana Paz, né? Exatamente, a Globo subindo na audiência e faturando milhões e milhões com essas ações de publicidade e principalmente conseguindo até lotar o Instagram da Vivi Guedes. A Vivi Guedes, a personagem da novela, acabou virando uma digital influencer de verdade, porque tinha um perfil fake, né? Porque ela não existia, era um personagem que ficou bombado de seguidores no Instagram, gente. Até isso a novela conseguiu seguidor. Era Falando muito em legal. seguidor, você já tá seguindo a gente nas redes Então, sociais? fica aí o gancho, aproveita. Ó, é uma boa. Segue a gente lá no Instagram, no Twitter e nos perfis pessoais Isso também. mesmo. Ó. Thiaguinho e Xandaquinho. Siga. Inclusive, essa era uma ideia que eles podiam ter carregado pra travessia com a Jade Picon e a Kiara, não é mesmo, Ia ficar muito legal essa pegada da Vivi Guedes agora com a Kiara. Tá também no mundo real, quer dizer, no Instagram real, né? Você poder seguir a Kiara ia funcionar muito bem. Ia ser muito legal, acho que deu muito ruim aí deles jogarem a história pra lá, né? Sim. Mas enfim, como eu falei, a novela Dona do Pedaço fez sucesso e teve muita repercussão por aí. O problema é que tanta atenção acabou rendendo um processo milionário contra a Globo por plágio. Quem entrou com o processo foi a Sandra Rodrigues Campos, que alegou que ela era a verdadeira Maria da Paz e colocou no processo vários detalhes que comprovavam isso, né? Que o Valcir tinha copiado a história da vida dela, que era real, né? Primeiro que a Sandra conta que ela nasceu em Rio Verde, no interior de Goiás, e se mudou pra São José do Rio Preto aos 30 anos, uma cidade maior. Exatamente. Essa é a história de Sandra, Sim. a pessoa que existe de verdade no mundo das pessoas reais. Exatamente. Maria da Paz, a personagem
criada pelo Valcir Carrasco, nasceu em Rio Vermelho, no Espírito Santo. Vocês estão vendo Rio Verde, Rio Vermelho. Ele mudou a cor pra não dar na cara. Ele jogou um colorante ali no negócio do rio, pra mudar a cor do rio, mas ficou. Aí depois ela se mudou pra São Paulo, já com uma certa idade, aí liberando os 30 anos também. A mesma coisa que aconteceu na vida real de Sandra, gente. Só aí já tá muito Vocês igual. já entenderam, né? Vocês já entenderam De aqui. cara, né? Bom, e aí a Sandra continua no processo, né, contando que pra bancar as despesas da casa e criar sua filha, Sandra passou a confeccionar e vender na rua bolos caseiros de receitas de família. Gente, quem assistiu a novela já sacou. Já. Né? Porque a história é idêntica da Maria da Paz, interpretada pela Juliana Paz, a dona do pedaço, gente. Ela também fez isso pra sustentar a Josiane, que era a filha dela da novela. Ela começou a fazer umas receitas da avó dela, que inclusive foi interpretada pela Fernanda Montenegro. Né? Umas receitas de bolo da Fernanda Montenegro, pra vender na rua. E ela ficava naquele carrinho de bolo, falando bolo da paz, bolo da paz, compra uma fatia de bolo da paz. Gente, é a história de vida da muito Sandra. igual, vai ficando cada vez pior conforme você vai contando as coisas. Porque é muita coincidência, né? Não, é muita semelhança. Pô, calma que não parou por aí. Não. Parece que vai parar, mas não para, né? Bom, o site Notícias da TV vazou todo esse processo da Sandra contra a Globo em maio desse ano 2022 e segundo os documentos que eles tiveram acesso, a Sandra estava pedindo 5 milhões de reais por danos materiais, 5 milhões de reais por danos morais e mais 5 milhões de reais de indenização por lucros cessantes. Aí a senhora deve estar pensando, caraca, tá pedindo 15 milhões pra Globo, gente? Ah, tá doida, é muito dinheiro. Gente, acredite, não é nada. Porque vocês imaginem o quanto que a Globo lucrou com essa novela que contava a história da vida da Sandra. Foi que a gente acabou de falar do sucesso que foi as publicidades da novela. E vocês acham que custa barato colocar uma publicidade de uma novela da Globo? Ainda mais nesse sucesso que foi a Dona do Pedaço, não é nada barato, gente. As cotas de patrocínio variam entre 70 milhões a 100 milhões de reais. Sandra só está pedindo 15 milhões. O que ela tá pedindo é pouquinho, né? É o troco que a Globo teve que dar pra Casas Bahia. No dia da publicidade de Casas Bahia. Porque, gente, é muito então, dinheiro. a gente que eles falou ganharam. recentemente que na Virou Festa que Travessia, agora no comecinho, já tá aí faturando 200 milhões, não sei quanto, né? Imagina a Dona do Pedaço com uma audiência muito maior e fazendo esses novos tipos de merchandising, né? E tinha marcas enormes patrocinando, né? De carro, de loja, de eletrodoméstico, de coisa de confeitaria, tudo anunciava, porque tudo que anunciava na novela vendia horrores, porque a novela tava realmente sendo um sucesso. Era tanto dinheiro entrando que parecia um rio verde de dinheiro, gente. Era uma loucura, era uma loucura. Aí imagina, você tá assistindo a novela, todo mundo vendendo coisa, carro, ganhando um monte de dinheiro com a sua história, você lá. Você na sua casa, comendo bolo. pipoca, vendo a novela da sua vida. Exatamente. Ah, por favor. Bom, continuando no processo, a Sandra também quis proibir a Globo de usar a marca A Dona do Pedaço, afirmando ser dela, da Sandra, né? Sim. Sobre isso, a Sandra conta que em 2004 ela passou a apresentar um programa de televisão que se chamava A Dona do Pedaço, que também era o apelido dela na região, por ela ser uma famosa boleira, não é mesmo? Olha lá. O programa passava na TV Gente, que é o local, né? E ela entrevistava pessoas enquanto preparava receitinhas, né? Inclusive, esse programa ganhou certa notoriedade na região e a Sandra até virou matéria em vários veículos, como a revista Ala VIP Magazine. Ou seja, minha gente, essas matérias falando sobre a vida da Sandra, divulgando o programa dela que chamava A Dona do Pedaço, são várias provas impressas, registradas, provas que ninguém vai poder apagar nunca da vida da Sandra, que ela realmente é a dona da história e a dona do nome da novela, a Dona do Pedaço, gente. Vocês estão entendendo? Está lá, né? A Dona do Pedaço, não dá pra questionar, né? Não, é inquestionável, gente. Tá tudo lá. Prova. A Sandra tem a história, o nome, os recibos, as fotos, as revistas, tem tudo. Ela tem tudo. Bom, o problema com essa história da marca Dona do Pedaço é que a Globo comprou o termo Dona do Pedaço em 2019 pra fazer a novela e tudo mais, né? De um homem chamado Anderson Rosani, que era também quem dirigia o programa da Sandra e ele também era proprietário de uma empresa de propaganda e marketing. Ele era o dono do termo A Dona do Pedaço e ele vendeu pra Globo. Ou seja, minha gente, Sandra
está cheia de problemas. Ela tá, né? Agora ela é a dona dos problemas, essa é a verdade. Porque aparentemente, além de ter tido a sua biografia copiada pelo Valcir Carrasco, ela foi traída pelo diretor do programa que ela apresentava. Sim. Porque o cara foi lá, ligeirão, registrou a marca do programa, o nome do programa, o título do programa, como uma marca no nome dele e ele vendeu pra Globo, sem falar nada pra Sandra, sem dividir lucros pra Sandra. É isso mesmo, produção? Então, além de ter sido plagiada, ela foi traída. Foi. Sandra não devia estar curtindo essa situação. Nem um pouco. Mas se você já tá curtindo a fofoca, não esquece de clicar no Isso like. aí. Clica no dedão que tá pra cima pra gente poder continuar com o Buchiche feliz e contente. Obrigado! Pô, continuando, obviamente esse assunto teve uma certa repercussão na época, agora em maio de 2022, né? Uma das pessoas que se pronunciou foi a Amora Maltner, que é a diretora de A Dona do Pedaço, né? Ela comentou na nota que o Notícias da TV soltou em maio dizendo que não existe isso, que é delírio dessa moça Sandra, né? A Amora também contou que acompanhou o Valcir em todas as etapas de criação de A Dona do Pedaço e que essa história da Sandra é um delírio absoluto, só rindo. Ai, gente, mas a Amora pode estar... Amora, desculpa. Porque, Amora, às vezes Valcir fez um teatrinho com você. Né? Vocês estavam ali na mesa de reunião, tomando café, e ele... Ai, Amora, tive uma brilhante ideia. Vou escrever uma história chamada Dona do Pedaço. Olha, Amora. Me veio aqui a inspiração. Ela pode ter nascido em Rio Vermelho. Ela pode ter tido uma infância... Ai, fazer bolos com as receitas da avó. E, de repente, ela fica famosa e enriquece. E a Amora... Nossa! Valcir, você é um gênio mesmo. Não, ele é tão rápido, ele é tão criativo. Em questão de segundos, ele criou uma história assim do 0 a 100. Ah, Amora, você me desculpa, é muita ingenuidade da sua parte. Ainda mais depois de terem te mostrado todas essas provas. Então. Se eu defender, passar um pano, pegou um pano e passou assim, ó, pro Valcir. Hello! Só quem não quer ver que não vê. Então, né, não dá pra apoiar muito ela nessa fala, né? Já o Valcir Carrasco nunca respondeu à equipe do Notícias da TV, porém lá em 2019, quando a novela ainda estava no ar, durante uma entrevista pro Conversa com Bial, o Valcir contou que ele escreveu A Dona do Pedaço com uma certa pressa, né? Ele até falou que ele criou a sinopse em apenas 3 semanas com a ajuda do Silvio de Abreu, também diretor de televisão, né? Valcir também contou que ele escreveu bastante essa novela na madrugada, né? Que é quando ele rende mais. Ele contou também que ele assiste a novela da Globo e depois relaxa na madrugada fumando um charuto e deixando os personagens irem embora. Ai, gente, isso aqui... Esse negócio aqui tá muito... Primeiro que ele nem citou a Amora, você reparou? Ele falou que quando Não ele falou tava que a Amora... escrevendo- Um tá desmentindo, outro tá virando palhaçada. Que ele não cita a Amora, ele disse que escreveu ali em 3 semanas com a ajuda de Silvio de Abreu. A Amora não estava na sala. Então. E como é que ela disse que eu vi ele criando a Maria da Paz do 0? Tudo mentira. Agora também tem esse negócio de que ele escreveu tudo de madrugada, sozinho na casa dele. Quando ninguém tava vendo, sem testemunhas. E ele lendo a revista Área VIP, assistindo TV Gente, onde passava o programa da Dona do Pedaço da Sandra, e tudo, e copiando e se nutrindo daquelas histórias todas e colocando no papel com outros nomes. Pois só pode ter sido isso. Porque, minha gente, que charuto esse homem fuma pra depois escrever essas novelas, pra vir todas essas ideias tão parecidas, não é? Pelo amor de Deus. Fica difícil de defender, né? Fica. E, inclusive, outra coisa curiosa aqui, na época, né, ele falou que ele escreveu aí com uma certa pressa. Na época, isso também foi dito porque ele tava em prática, colocando em prática Verdades Secretas 2, Pois né? E daí foi a Globo e falou, não, Valcir, escreve uma outra novela pra gente das 9, né? Uma nova novela, esquece Verdades Secretas por enquanto, né? E aí foi que ele teve que criar às pressas a Dona do Pedaço. Porque, gente, a TV é isso, né? Na verdade, a Globo é isso. Você vê aqui que tem até... Aparece aqui um pouquinho de culpa da Globo também, né? Porque o cara tava emergido em tentar continuar a história de Verdades Secretas pra fazer a parte 2 dessa novela. Aí, de repente, liga alguém e diz, vai você mudar os planos? Esquece esse negócio de Verdade Secreta 2 por enquanto, depois a gente vê. Começa outra novela aí, que a gente vai botar às 9, outra história, começa outro tudo. Vai tirar da onde a criatividade? Não que justifique o plágio. Não estou passando pano para o Valcir. Mas imagina o desespero dele. Ele tá com a coisa criativa da cabeça dele toda virada pra um lugar e de repente... esquece tudo isso que eu tô fazendo e cria outro do 0, né? Às vezes naquele desespero por novas ideias, ele acabou Precisou de um atalho.
inspirando um pouquinho demais na vida de Sandra, né, gente? Exatamente, né? Bom, até onde a gente sabe, esse caso ainda não teve o desfecho, um desfecho total, né? Acho que vai ser uma coisa de justiça, que vai Justiça às vezes no levar Brasil. anos e anos e anos. A gente vai voltar aqui com umas ruguinhas a mais pra contar o desfecho pra vocês, Não, que né? eu vou fazer botox. Mas enfim, o fato é que essa não foi a única acusação contra o Valcir Carrasco sobre cópias e plágios, né? Pois Senta que lá vem a história. Sim. Em 2017, o público apontou muitas semelhanças entre a novela O Outro Lado do Paraíso, do Valcir, com a peça francesa Madame X, Madame X, né? Que foi adaptada várias vezes para o cinema. Em uma das versões mais conhecidas da história francesa, a protagonista possui um amante que morre em um acidente. Ela então é chantageada pela sogra, que deseja afastá-la do filho e a convence a simular a própria morte. Entenderam? Na novela do Valcir, a personagem da Glória Pires é chantageada pelo sogro, que não aceita o casamento dela com o filho diplomata, e a Glória também simula a própria morte. Gente, só não vê quem não quer, gente. Não é? Não tem a chantagem da sogra. No Valcir, chantagem do sogro. Aí os dois acabam como? Simula a própria morte aí, mulher. Gente, é a mesma história. Não são pequenas coincidências, né? Tipo, aqui teve uma morte. Aqui teve um acidente. Exatamente. Né? E também não são coisas isoladas, porque podia ter a chantagem do sogro e tá bom. Sim. Aí a gente decide o resto de outra maneira. Podia ter você vai ter que simular a própria morte. E a outra coisa. Mas não, é a chantagem do sogro, que era da sogra, e simula aí a sua própria morte pra você sumir do mapa. É a mesma coisa, gente. Sim. Claramente, Valcir viu essa peça, alguma montagem dessa peça, numa das milhões de versões que foram feitas, olhou aqui e falou assim, Que interessante! deixa eu tomar nota. Como é que é? A sogra que chantageia e obriga que simule. posso mudar aqui pra Nossa, Glória Pires disso aqui vai ficar um espetáculo. Vou fazer. Exatamente. Ué. E o pior é que essa não foi a única acusação contra O Outro Lado do Paraíso, né? Em 2018, a escritora Célia Moreira Mendes da Silva alegou que a novela era um plágio do seu livro Caminhos de Maria. Na época, o Valcir se defendeu, classificando as semelhanças como simplórias, se tratando de triângulos amorosos, cenários idílicos e situações de vingança e perdão. A juíza do caso analisou e também apontou diferenças evidentes nas obras e inocentou Valcir e a Globo. Olha, gente, do jeito que ficou pra Célia, né, o nome dela, parece até que Célia tava viajando, que ela deve ter sido Sim, oportunista. vendo pelo em ovo. Ela já tá copiando Madame X, mas o resto todo é meu dessa história aí. Eu vou processar o Valcir. Pode parecer isso, mas no fundo, gente, a gente sabe que quando a gente cria alguma coisa, quando sai de dentro da gente uma ideia, uma coisa, a gente sabe quem tá copiando, sabe? Isso acontece muito com a gente aqui no YouTube, a gente não fica falando porque a gente não gosta de fazer mimimi, a gente gosta de levar alto astral pra vocês. Mas tem muita gente por aí que pega um negocinho, que pega um trejeitinho, que a capa do vídeo fica parecidinha, que no finalzinho do vídeo faz uma perguntinha meio parecida com a perguntinha que a gente fez, e a gente vê, até porque muita coisa dessa a gente só vê porque vocês mandam pra gente nas redes sociais. Manda ali no directzinho, ó, tá fazendo igual aqui, hein? E aí a gente acaba vendo e falando, realmente Tá parecido, fez uma né? esponjinha no Virou Festa e foi lá e levou pro outro canal, né? Então, às vezes, a Célia, realmente, a justiça não viu, né? Não disse, aliás, disse que não era evidente, que as coisas tinham, que a obra dela com o texto do Valcir tinha coisa em comum, mas às vezes, pra sempre, a Célia vai ficar dentro do coraçãozinho dela. Eu sei que era copiado. Eu sei que ele pegou e copiou Ela deve tudo. falar pras amigas, pra família, né? Eu acho que pessoas próximas dela também devem sentir essa dor com ela, sabe? Sim. Cara, foi copiado. Foi copiado, mas é como o Valcir usou ali a defesa, com certeza assessorado por ótimos advogados, às vezes até emprestados pela Dona Globo, né? Classificando ali que não, mas essas semelhanças são simplórias. Ai, triângulo amoroso. Então quer dizer que a Célia criou o triângulo amoroso, ninguém pode. Né? Realmente fica uma coisa muito aberta, mas quem criou, quem fez, sabe quando tá sendo copiado. Entendeu? E sim, contém ironia, deboches e alfinetadas nesse meu comentário de agora. Bom, continuando, outra novela do Valcir Carrasco que virou alvo de acusações foi Alma Gêmea, de 2005. Muita gente assistiu Alma Gêmea, né? Valcir foi processado por 3 escritores que afirmaram que a novela era um plágio de suas histórias, né?
Entre eles está o escritor Carlos de Andrade, que afirmou que Alma Gêmea era uma cópia do seu livro Chuva de Novembro de 1997. Outra foi Shirley Costa, que notou semelhanças da novela com o seu livro Rosácea, que nem tinha sido publicado ainda. O problema dessa é isso, né? Ela afirmou que o livro, né, ela deduziu que chegou de alguma maneira nas mãos do Valcir, que ele então copiou o livro dela, né? Na época, o Valcir foi absolvido desses dois processos. Porque acho que também é a mesma coisa que aconteceu com a Célia. Né? Não tinha como provar de A mais B, né? O livro não tinha sido publicado, não sei o quê. Mas, gente, depois de tanta baixaria, e esse nem é tudo, ainda tem mais coisa que a gente vai contar do Valcir. Eu não desconfio nada de que o Valcir tenha contatinho nas editoras, sabe? E fala assim, ó, se te aparecer história boa, antes de publicar, já me manda. Que eu faço a novela vai pro ar antes da publicação e a história é minha. Primeira é minha, eu te dou um dinheiro. Tô brincando, obviamente, mas não é possível. É possível, né? Dizendo assim. Gente, ele é um autor renomado, né? É uma pessoa que é tão gigante nesse universo, né? Da teledramaturgia brasileira. Às vezes realmente respinga uma ideia, um coleguinha, de repente, nossa, eu vi aí um piloto de um livro que vai ser publicado. Contado, né? Falado. Às vezes foi tomar um café com um amigo que trabalha na editora aí da Rosácea. E aí falou, nossa, chegou um livro pra gente ótimo. A história é assim, 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 é mais ou menos a história. Valcir pegou aquilo e discorreu na novela. De um jeito diferente, mas do sinopse parecida, talvez, né? Brincadeiras à parte, mas eu acho bem possível. Bom, e como eu falei, foram 3 processos, né? O último processo foi da autora Josete Cavalcante Rodrigues, que acusou Alma Gêmea de ser uma cópia da sua história Pomba no Horizonte. Sobre esse caso, a própria Josete desistiu do processo no ano passado, 2021, depois de tanto imbróglio, né? De vai, não vai, justiça demora, volta, né? Mas a gente volta a falar aqui porque o Valcir deve ser muito bem assessorado por excelentes advogados que até a Dona Globo deve fornecer pra ele, né, gente? Certeza. Pra realmente dificultar que ele e a Globo tenham que pagar qualquer tipo de indenização pra essas pessoas que ficam falando, ei, tá me copiando aqui, entendeu? Com certeza, eles devem ter um time de advogado, minha gente, que tira a canseira de todo mundo e a pessoa acaba regando. Peida na tanga, deixa então, vai, copia então, dane. Inclusive, se a novela Alma Gêmea de 2005, ela desistiu ano passado, 2021, deve ter sido aí mais de uma década de briga, né? Porque ela deve ter processado na época, né? A paciência acabou, né, gente? Sim, às vezes até o dinheiro de advogado também, né? Exatamente. Bom, continuando, Valcir também foi acusado de plágio pela novela Sete Pecados de 2007, né? Dessa vez a acusadora foi a autora Letícia Dornelles, que na época assinava o texto de remake de Amigas e Rivais do SBT, que inclusive competia no mesmo horário com Sete Pecados, né? Concorrentes. Eram concorrentes de horário e de história. Elas não eram amigas, mas eram rivais. Exatamente. Na época, a Letícia afirmou que os bordões da Vila Rosana estavam sendo roubados pela Vila Ágata, do Valcir, que inclusive era interpretada pela Cláudia Raia. Gente, eu fico imaginando a cara da Cláudia Raia quando ela ficou sabendo disso. Sim. Ele tava botando palavras em minha boca, cara de outra pessoa, cara de outra novela que tava passando no mesmo horário que eu. Exatamente. Imagina a Cláudia Raia um dia de folga, assistindo a novela na casa dela, de repente ela senta sem querer no controle remoto, vai pro SBT e fala: ah lá, a mulher tá falando no meu texto. O texto que eu decorei. Imagina o texto que eu gravei hoje cedo. Essa mulher tá falando hoje na novela da SBT. Tipo isso, né, que deve ter acontecido. Bom, a autora também sentiu que o Valcir se apropriou de sua abordagem em relação a personagens soropositivos. Na época, o Valcir declarou que ele nunca tinha assistido a novela do SBT, nenhuma versão de Amigas e Rivais, e ainda lembrou que ele mesmo havia escrito um livro sobre AIDS 14 anos antes de ambas as novelas irem ao ar. E ainda ironizou que, nesse caso, a Letícia seria a plagiadora. Gente, mas aí, por favor. Aí eu achei deboche da parte dele. Eu achei deboche e exagero, porque ele escreveu um livro sobre AIDS há 14 anos atrás e ninguém mais pode falar sobre AIDS que tá plagiando. Se ele tivesse moral pra falar ainda, tudo bem. Mas tudo que acontece na novela dele é a história de outra pessoa. É muito caso, né? Muita coisa que mistura. Ele é a única pessoa no mundo que não pode apontar o dedo pra ninguém e falar: você é a plagiadora. Ele nunca vai poder falar isso. Porque ele tem muita coisinha mal resolvida em volta dele sobre esse assunto de copiar e plagiar obras de outras pessoas. Exatamente. Inclusive, a gente tá aqui contando pra vocês, né? Gente, o Valcir também arrumou briga dentro da própria Globo sobre tudo isso, né? Dessa vez por causa da novela Morde e Assopra de 2011. Quem acusou o Valcir nesse caso foi o também autor de novelas Aguinaldo Silva, que acusou o Valcir de ter copiado um dos principais temas de Fina Estampa, que entrou no ar mais tarde também em 2011, né? Como vocês lembram, em Fina Estampa tinha a Lília Cabral, que fazia uma mãe pobre e humilde que sofria com a rejeição do filho, que era o Caio Castro, né? Que por sua vez fingia
podia ser filho de pais ricos. É uma história que muita gente assistiu, lembra, né? Reprisou recentemente na Globo, né? Sim. E o Aguinaldo disse na época que toda essa história era muito parecida com a dos personagens da Cássia Kiss e do Kleber Toledo na novela Morde a Sopra do Valcir Carrasco, né? Na época, o Aguinaldo relatou que ele chegou a comentar sobre a história de Fina Estampa, né? Antes da produção, num jantar com o Valcir, assim, entre amigos, e que foi então que ele teve a ideia roubada pelo Valcir. Aí, você tá vendo? Você sai pra jantar com o amigo, ele vai assistir uma novela de você. Paga um sushizinho pro Valcir. Gente, eu achei que eu era árabe nesse dia. Mas, gente, você pense, gente. O Aguinaldo falou no jantar, aí de repente ele, colega de empresa de Valcir, gente, que ainda se o Valcir trabalhasse em outra emissora, mas os dois na Globo. Às vezes esse jantar aconteceu no restaurante do Projac. Né? Aí você fala ali, vai, Valcir, estou aqui escrevendo uma história de uma mãe pobre, o filho no seu cuida. Vamos chamar ela de bigoduda. Estou aqui pensando. De repente vai ser a nova novela do Valcir, pronto, tá lá a história Antes da sua. Antes da sua. Olha isso, gente, a rasteira que o Aguinaldo tomou. Que perigo, né, menino? Não que a gente esteja também aqui, né, passando por um bocado Aguinaldo, porque Aguinaldo também diz aí pelos... Se ventila por aí que Aguinaldo não é flor que se cheire. Mas, gente, é uma situação... São acusações graves e aí com uma história magnífica de jantar, ideia roubada, né? Parece uma novela. Parece, A história deles dois parece uma novela. Alguém tem que escrever a novela sobre eles. E, inclusive, no ano seguinte, 2012, o Aguinaldo ele deu uma entrevista lá pro Roda Viva, participou do Roda Viva, e ele falou que na época de tudo que tudo isso aconteceu em 2011, ele e o Valcir discutiram feio e que a relação deles continuava azeda até então, na entrevista dele do Roda Viva. Será que eles já voltaram a ser amiguinhos ou Então, eles continuam querendo ver um ao outro, nem pintado de ouro? 10 anos se passaram, né? Muito tempo, né? Bom, Aguinaldo nem na Globo tá mais, né? Mas agora eles estão separados pela vida mesmo. Mas, gente, vocês estão achando que é tudo? Não, para. Essa baixaria desce mais, essa ladeira desce lá pra baixo. Mas antes da gente continuar com a fofoca, eu quero falar com você que está assistindo a gente pela primeira vez. Agora que a gente se encontrou nessa fofoca boa, a gente não pode mais se perder na internet. Então já clica aqui embaixo no botãozinho de inscreva-se. Se você estiver assistindo a gente pelo YouTube, se estiver vendo pelo Facebook, é só clicar aqui em cima no botãozinho de seguir. Em qualquer um dos dois aplicativos, não esquece de acionar o sininho, porque daí toda vez que o Virou Festa entrar no ar aqui, ó, com um vídeo novinho, você vai receber uma deliciosa notificação no seu telefone. E daí é só pegar um bom cafezinho, acomodar bem o popozão, clicar e se divertir. Isso aí. Agora sim, bora continuar com o buchicho? Bom, continuando, nem a primeira novela das 9 do Valcir Carrasco escapou de acusações, né? A novela Amor à Vida de 2013 foi acusada pelo público de ser inspirada em várias séries estrangeiras, principalmente por causa da trama que os personagens do Thiago Fragoso e do Marcelo Anthony estavam passando na história, né? De ser um casal gay querendo adotar uma criança usando às vezes uma amiga como barriga de aluguel, né? Entre as séries que podem ter servido como inspiração pro Valcir estavam The New Normal de 2012 e também Grey's Anatomy, que tem uma trama parecida, além de também se passar no hospital, né? Que a novela do Valcir também tinha uns personagens que trabalhavam em hospital. Ou seja, nessa época ele não assistia novela, fumava charuto e escrevia, né? Ele tava numa fase de maratona série. Ele assinou Netflix. Ele botou o Netflix na televisão dele, aí assistia lá, maratonava no Grey's Anatomy, deu no Normal, aí depois ele fumava o charuto. Fumava o charutão dele aqui, ó, e escreveu as novelas, tudo baseado na série lá da gringa. Exatamente. Mas esse Valcir, ele começou a variar as coisas. Ele abriu um leque de opções. Lá de fora, ninguém vai ver, né? E inclusive sobre as acusações de cópia de Grey's Anatomy, na época, lá em 2013, foi noticiado que a Shonda Rhimes, criadora da série, teria até procurado advogados no Brasil pra entrar com um processo contra a novela, né? Desde então nada aconteceu, às vezes foi esquecido ou foi apenas boatos, né? Ou não encontrou advogados que todos estão trabalhando pra Globo, né? Pra defender o Valcir. Às vezes, a gente nunca sabe esse mundo. Deixaram pra lá mesmo, né? Ué. Bom, e tem também casos que não houve acusação de plágio, mas talvez aconteceu uma inspiração não autorizada, né? Que é o caso da série Verdades Secretas, que também é do Valcir, né? E tem muitas semelhanças com a minissérie Sex Appeal, de 1993, do Antônio Calmon, também da Globo, né? Nunca foi anunciado oficialmente que era um remake ou uma inspiração, assim, né? Mas as similaridades são muitas. Com certeza as principais semelhanças envolvem a protagonista, que também se chama Angel e faz parte do mundo das modelos. Gente, olha, dessa a gente pode falar
com propriedade. Porque nesse ano aqui de 2022, a Globo colocou Sex Appeal de 1993 de volta no Globoplay. Coisa que eu acho que o Valcir não tava esperando que fosse acontecer. Que a massa ia ter acesso a isso, né? Isso aqui é de 93, ninguém nunca mais vai ver. Deixa eu pegar aqui umas ideias. Gente, quando a gente voltou pra assistir, porque a gente gostou muito da sinopse da série, vamos assistir. É curtinha, né? Tava sem nada pra assistir na época, vamos assistir. Gente, quando Luana Piovani, que era a modelinho novinha, né? Que eles chamam de New Face, né? A modelo mais jovenzinha, se apresenta e fala que o nome dela é Angel. A gente já olhou um pro outro e falou, é daqui que o Valcir... Olha ele, mais uma vez! Não, a gente já não tinha dúvida de que a gente ia ver até mais semelhanças entre Sex Appeal e Verdades Secretas. Porque quando Luana fala que ela se chama Angel, a gente falou, já era. Gente, já era, veio daqui. É igualzinho, ela novinha, primeiro papel da Luana Piovani, daí ela se destaca, ela é a melhor modelo, então chama a atenção de todo mundo, é igualzinho. Hoje a gente pode dizer que Luana Piovani foi a Camila Queiroz de 1993. Inclusive ela também é brigada com a Globo. Olha que coisa, gente, que loucura. Bom, além disso, Verdades Secretas e Sex Appeal também compartilham muitos personagens em comum, né? Por exemplo, e ambas as histórias têm também uma mulher mais velha e super poderosa no comando de uma agência de modelos, né? Em 93 era a Cecília e em 2015 a Fanny. Essa também só não repetiu o nome, né, gente? Porque o tipo da pessoa, os trejeitos, o jeito de falar, de administrar a agência, de tratar as modelos na frente da mãe, nas costas da mãe, é muito parecido entre Cecília e Fanny, gente. Quem já assistiu as duas séries tá sabendo o que a gente tá falando. Agora, quem não assistiu ainda Sex Appeal, só viu esse Verdades Secretas, né, que é do Valcir, assistir de novo e vai falar, gente, mas não é que os meninos tinham razão, é igual. É demais. É Cecília, Fanny sempre foi Cecília. Muito isso, né? Ambas as séries também têm um personagem gay que acaba se tornando um amigo da Angel, né? Que em Sex Appeal tinha o Caio e em Verdades Secretas tem o Visky. Exatamente. Neles tem um pouquinho de diferença na história, porque o Caio do Sex Appeal, ele era fotógrafo da agência, né? E o Visky é assistente da agência, né? Da Fanny em Verdades Secretas. Então a função é diferente. Mas o lance desse personagem acabar se transformando num amigo que protege, que cuida da Angel, é muito igual. Às vezes o Valcir até deu uma melhorada, porque na verdade o Caio se dizia fotógrafo em Sex Appeal, mas na verdade era só uma ocupação dele. Era pra ele fazer parte da família, né? Que ele era muito amigo da mãe da Angel, ele acaba também ficando muito próximo das duas, né? Coisa que aconteceu mais naturalmente com o Visky, né? Exatamente, porque não tinha que estar sempre no ensaio fotográfico, né? O Visky podia aparecer em qualquer momento. Às vezes o Valcir falou, se eu tirar essa função dele, eu consigo encaixar ele mais cedo. Vou trocar o nome também, não vai ser Caio, vai ser Visky. Às vezes ele tava tomando whisky na hora. Se inspirou, né? Ambas as tramas também ilustram problemas com drogas, né? Em Sex Appeal tem o personagem Júlio e em Verdades Secretas a Larissa. Grazi Massafera, inclusive, se destacou muito com esse Exatamente. papel, né? Embora seja uma coisa meio comum, né? Que muita gente desconfia que rola muito, né? De modelo ter problema com drogas, né? Os bastidores de agências de modelo, né, gente? Os dois casos foram retratados muito da mesma maneira, né? Só que um era um menino, na outra era a menina. Mas foi tudo muito parecidinho. Foi demais, né? Em épocas tão diferentes, né? Em produção tão distintas, mas era mais uma coincidência. Sim, e ambas as séries também têm uma relação de uma modelo aspirante e um executivo mais velho, né? No caso de Sex Appeal era o personagem Renato com a Patrícia, inclusive Renato era feito pelo Cadu Moliterno, né? E em Verdades Secretas, que é o trama principal, né? Que é a Angel com o Alex. Exatamente, o Alex que é o Rodrigo Lombardi, né, gente? E é a mesma história, gente. Um empresário poderosíssimo que manda dinheiro pra essa agência de publicidade, essa agência de modelo, à vontade, não sei o quê, e a agência fica tentando agradar ele, porque tem os interesses comerciais, tem interesse de arrancar mais e mais dinheiro desse poderoso empresário e fica encaminhando ali pra ele modeletes bonitinhas, entendeu? Em ambas as histórias ele era divorciado, né? Tem isso também. É mais uma semelhança entre os dois empresários poderosos, né, gente? Exatamente. Acho que tá ficando
difícil defender Valcir aqui, né? Bom, e pra encerrar as comparações, Sex Appeal e Verdades Secretas teve até atriz copiada, vamos dizer assim, Pois né? é. A atriz Belle Kuttner fez Carla em Sex Appeal, onde ela se envolvia com os irmãos Julie e Tony, e em Verdades Secretas ela faz a Darlene, que é uma professora que tem uma proximidade com a Angel, inclusive até muda pra casa da Angel uma certa parte da história. Ela vai né? morar na casa da avó da Angel, vocês Sim. lembram, gente? Agora eu fico imaginando, gente, essa mulher gravando Verdades Secretas, olhando tudo e pensando... Gente, isso aqui é Sex Appeal, tá copiado, tá tudo copiado. Angel, eu moro na casa da Angel. Só não é a Luana Piovani, é outra. Mas é igual, gente. Será que eu preciso avisar alguém? Começa a bater muita coisa, ela vai... Não. Sex Appeal. Ai. Eu acho que eu tô Não, batendo. esse texto aqui eu decorei pra 93. Agora é outra coisa que eu preciso falar. Me confundi, desculpe. Gente, essa mulher deve ter umas histórias pra contar, não é mesmo? Sobre isso. Às vezes a gente vai rolar até fofoca de bastidor. Com certeza. E aí, você trabalhou na primeira versão, a gente ficou sabendo como é que era? Era igual? Era idêntica. Bom, e isso tudo sem contar também que recentemente a gente contou pra vocês aqui no Virou Festa que a próxima novela das 9 da Globo, Terra Vermelha, que vai entrar no lugar de Travessia, já tá sendo escrita pelo Valcir Carrasco e já temos alguns indícios de que algumas inspirações estão acontecendo. Como, por exemplo, na personagem que foi oferecida pra atriz Isabel Teixeira e que fez ela recusar o papel por ele ser parecido demais com a personagem que ela tinha acabado de fazer em Pantanal. Pois é, minha gente, porque o que foi oferecido para Isabel Teixeira é a personagem Lucinda. Sim. Uma mulher que luta para que um filho doente seja feliz, mas ao mesmo tempo ela vive em guerra com o marido, que inicialmente bate nela, entendeu? Ao longo da trama, a Lucinda, ela vai revidar e mais tarde vai descobrir até um novo amor. Sim. Gente, tirando a parte do filho doente, troca esse filho doente por uma filha chamada Guta. Pronto. A Lucinda é a bruaca de Pantanal, gente. Faz sentido Isabel recusar o papel, porque ela né? sempre vai ser a mulher sofrida, traída, não sei o que, ela fica com a cara impressa. E a gente contou que ela tava cansada, ela queria dar um tempo das gravações dela e ela ia emendar pra fazer um papel idêntico, copiado de Pantanal, Não, né? acho que até rotula a atriz, né? Sim. Acho que fica pra sempre aquela sensação, né? É tipo esse pessoal que só faz vilã, né? Ou que só faz, por exemplo, mulher rica. A gente olha pra pessoa e fala, nossa, ela tem cara de mulher rica de novela porque ela fica. Aí a Isabel vai ficar com cara de mulher sofrida. Exatamente, Pior né? ainda, né, gente? E nem aproveita o potencial da atriz, porque com Bruaca, Isabel Teixeira demonstrou ser uma atriz e tanto, né? Uma atriz maravilhosa. E ela pode viver vários outros personagens com esse talento que ela tem. Personagens diferentes, com histórias diferentes, né? Com vidas diferentes. Colocar ela pra fazer um personagem parecido com o Bruaca é até falta de respeito, né? Vamos combinar, né? Exatamente, né? E tem também a protagonista de Terra Vermelha que vai ter uma história muito parecida com a da Maria da Paz em A Dona do Pedaço. A gente chegou a comentar isso com vocês Pois também, é, né? minha gente. Na novela Terra Vermelha vai ter a Aline, que é uma jovem viúva que após a morte do marido enriquece com a fazenda que ela tem ali. Engraçado que a história de Maria da Paz, ela é uma jovem viúva, porque ela acha que o marido dela tinha morrido. No final ele não tinha morrido, mas ela achava que ele tinha morrido. Então ela era uma jovem viúva. Na cabeça dela ela era uma jovem viúva. E após a morte do marido, ela enriquece, só que vendendo bolo. Dessa vez o Valcir foi longe demais. Ele copiou ele mesmo, que já tava copiando a vida da É uma Sandra. recópia, Ele né? tá recopiando tudo, gente. Ele acabou as ideias, ele voltou nas pastas dele mesmo e falou, agora vamos pegar. A gente mistura Maria da Paz com o Pantanal e a gente vai... Ah, gente, por favor, né, Valcir, não tem como te defender. Não, Mas né? conta pra gente aí nos comentários qual foi a semelhança de uma obra do Valcir com uma outra história de vida real, novela, livro e tal, que mais te chocou, que mais você ficou, meu Deus, realmente, é igual, é idêntico. Conta pra gente, quando você for fazer seu comentário, não esqueça de usar a hashtag. Pode copiar, mas não faz igual, né? A gente vai saber que você ficou até o final do vídeo e vai marcar o seu comentário com um lindo coração. Exatamente. E agora aproveita também pra fazer uma maratona Virou Festa com mais vídeos e fofocas por aqui também. Exatamente, vai embora agora não. Já Não. passa o feriado inteiro com a gente, aí já vai pro próximo vídeo que a gente já tá lá esperando com mais fofoca e essa energia boa que só tem aqui no Virou Isso Festa. Então, ó, uma beijoca, até o próximo vídeo e tchau, tchau.